Irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui do almoço, né? Quem não pegou aí o começo aí, porque não deu para gravar, é a nossa confraternização aqui das primícias aqui. Inclusive nós temos o irmão Isaac, que abraçou o chamado aqui, e lá em Pernambuco o irmão Enoque. Né? Nós temos as duas novas primícias aí, para a glória de Deus. Ofereço esse trabalho, esse culto de hoje, esse ensinamento para vocês. Tá bom? Tá? Quer vir cá? Quer vir aqui? Vem, já sabia que levantou. Esse aqui é o irmão Isaac. É o irmão Isaac, nosso mais novo iniciante. Tá? Fala para o irmão Enoque, fala, irmão Enoque, a paz do Senhor, também sou iniciante que nem você. Mas senhor, irmão Enoque, foi iniciante igual o senhor, você, seja muito da parte das primícias, seja a parte do Senhor, seja abençoado, aí em Pernambuco. Maravilha. E agora, o irmão Enoque, quando você ouvir aqui esse link aqui, deixa uma mensagem lá no grupinho lá para o irmão Isaac. Deixa uma mensagem para ele lá no grupo, porque ele está no grupo também, que nem você. Tá bom? Obrigado. Glória a Deus. Tá? Tem uma parte assim que me deu uma inspiração, que eu vou ver se eu consigo, o que dá para fazer. Ó, é assim. Pode não. Ó, é assim. O que é mais importante para a gente? Né? É a vida, as coisas materiais, os valores materiais ou os valores espirituais? É uma pergunta. Né? E quando eu falo de valores materiais, eu não estou falando de coisa ruim, coisa que não presta não. Estou falando de valores, propriamente dito, valores. Né? Porque na vida, se a pessoa fala que quer trabalhar, ela tem valor. Tem valor e tem importância, não tem? Se a pessoa fala que quer estudar, fazer uma faculdade, aliás, nós incentivamos. Nós queremos dizer para os nossos meninos aí, por favor, estudem, né? Tenham uma vida aí, um futuro abençoado. É um divisor de águas para quem quer ter uma boa profissão, inclusive conseguir mais independência, tanto financeira, como disponibilidade para estar na igreja cultuando. Porque muitos de nós não podemos, porque não temos lá uma profissão, mas tem que trabalhar, então tem que se submeter também às regras do patrão, e com isso não consegue cultuar direito. Né? Mas trabalhar é um valor, sim, com toda certeza. Né? Trabalhar, estudar, eu citei aqui, outra aqui, família, constituir família. Né? O apóstolo Paulo fala assim, quem casa faz bem. Né? Então tem algum erro nessas coisas que eu estou falando? Não tem problema nenhum. Só que ele diz que quem casa faz bem, quem não casa faz melhor ainda. Amém. E quando você fala no caso, aí você já está partindo para valores espirituais. Porque quando você diz não caso, não caso com um propósito. Não é no caso porque eu não quero, não é no caso à toa, é no caso com um propósito. Qual o propósito? De servir a Deus, um propósito de santidade. Então, valores espirituais. Estou perguntando para os irmãos o que é mais importante, se são valores materiais ou valores espirituais, porque, por unanimidade, eu creio que todo mundo, qualquer pessoa, para quem você possa perguntar, a resposta será valores espirituais. Os irmãos concordam? Sim. Então não é? Sim. Então essa é a premissa, essa é a base de tudo. Tá bom? Para que a gente possa trabalhar o que estamos falando aqui hoje, ou o que vamos falar. Porque se todo mundo concorda que o mais importante são os valores espirituais, na prática, na verdade, não é bem assim. Quando você fala, vamos atender às necessidades da igreja, vamos responder ao chamado de Deus. Eu não posso. Por que você não pode? Eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. E está errado? Não, está tudo bem, está tudo certo. Eu tenho que cuidar da família. Você entendeu? E nisso daí as coisas, os valores espirituais que são mais importantes, vão sendo largados para trás. Por conta de coisas como essa, foi que no grande banquete que teve no céu, na parábola que Jesus pregou, né? Na hora que ele falou assim, traz os meus convidados, né? E na hora que chegaram na presença do Senhor, ele falou assim, cadê os meus convidados? A mesa está vazia. Não foi assim a parábola? E aí eles disseram, mestre, nós convidamos, mas ninguém quis vir. Um disse que tinha que cuidar do gado, o outro disse que tinha que arrumar uma cerca não sei aonde, outro disse que tinha um compromisso e não dava para vir. Né? Aí Jesus falou assim, então faz o seguinte,
vai pelos campos, né? Traga as pessoas que estão famintas, os necessitados. Eu quero essa mesa cheia, né? E bem assim foi o que aconteceu, porque aquelas pessoas, elas estavam envolvidas com valores materiais. De valores materiais que eu estou falando, são importantes, sim, mas na hora de você colocar numa balança para pesar o que é mais importante, se são os valores espirituais, por que a gente não vai praticar o que nós pregamos? Amém? Eu falei diferente aí, ó, eu também. A escolha do celibato religioso representa a troca de valores na vida. Quando você escolhe o celibato religioso, então você está invertendo esses valores aí. Só pelo fato de escolher o celibato, né? Então, como disse no começo aqui, você está vindo para o valor espiritual, é o celibato religioso. Você está vindo para o valor espiritual. Você está acertando bem a mão. Deixar o casamento, a construção de um lar e uma família, as ambições pessoais, todos os valores carnais, pelos valores maiores que são os espirituais. Quando compreendemos o celibato, seu sentido, a importância e o fundamento, temos condições de viver essa maravilha sem crises ou conflito, de maneira autêntica na presença de Deus. Então esse estudo que eu quero fazer com os irmãos aqui hoje é para a gente entender a ligação entre o celibato e as primícias. O americano Christian Schweizers, eu gosto de citar gente de fora de vez em quando, irmãos, porque é o seguinte: alguém às vezes com uma cabecinha pequenininha, vai ficar pensando assim, que nada, aquilo ali é uma ideia que eles tiveram ali, isolado deles ali, para lá, né? E fica fechado naquele mundinho deles pensando, não é isso não. A vida celibatária, a dedicação a Deus é algo que tem reconhecimento mundial por pessoas em todos os lugares, gente de Deus, gente que tem compromisso com Deus e entendeu o que nós entendemos. Talvez não com a profundidade que nós entendemos, mas entendem e apoiam. E por isso faço questão de sempre que tenho uma oportunidade citar algum. Como que eu estou citando isso daqui agora, eu não vou repetir o nome. É Christian, o primeiro nome é Christian. Então ele descreve o celibato. Ele fez um livro que chama Teste dos Dons. E nesse livro ele descreve o celibato como um carisma especial que capacita a pessoa a exercer outros dons de formas mais eficientes. E isso, na minha visão aqui, irmãos, se vocês irmãos vão concordar comigo, e por favor fiquem à vontade, não é por causa da pessoa que é inteligente, porque tem um raciocínio, mas é espiritual, é uma unção, que a gente estava conversando sobre isso ainda hoje, é uma unção a mais, como se dissesse assim, um upgrade, que desce sobre você, talvez por causa do seu propósito de santificação. No aspecto espiritual você encontra muito mais facilidades. Na hora de você expulsar um demônio, não é para te dar trabalho. Não é para te dar trabalho. Sai em nome de Jesus. Acabou, já saiu já. Levanta aí, fala amém. Glória a Deus. Não é para te dar trabalho. Na hora que você vai pregar a palavra, não é que você sabe falar bonito, as palavras corretas. É unção. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, a palavra ungida na tua boca entra no coração da pessoa. Então, no campo espiritual, você encontra mais facilidades. É dessa forma que eu entendo o que o americano está dizendo aqui. Não necessariamente a palavra primícias está diretamente ligada ao celibato. E me entenda aqui. Todavia, pelos muitos exemplos da Bíblia, especialmente o de Jesus, entendemos que a melhor forma de representar as primícias não é como primogênito, como o melhor, ou o mais formoso de uma classe, mas é numa vida verdadeiramente abnegada aos desejos da carne para dedicar-se 100% para Deus. O celibato é definido como estado. O que é o celibato? É o estado ou condição de quem permanece solteiro com fim específico. Por isso, qualquer pessoa pode ser celibato.
O padre não é celibato? Sim. O padre é celibato. O monge, Sim. o monge é celibato. O budista, uma classe deles lá, né? Até mesmo, sabe quem? Os satanistas. Oh, pensa, sim. Você sabia que existe uma classe de pessoas no mundo hoje que levam uma vida consagrada a Satanás? São devotadíssimos. Eles jejuam, se consagram. Eles começam por um terreiro em que eles ficam ali trancados ali, é rapado a cabeça deles, é empurrado um prato, uma cumbuca com uma coisa qualquer, para comer, sabe Deus, se uma vez no dia, uma vez na semana, não sei como, é um jejum bem apurado, eles ficam trancados ali, entregue a Satanás para sair dali com cabeça feita, e alguns dali, a partir dali, seguem carreira. Uns falam, já fiz os meus votos ao diabo, né? Pronto, né? Fica frequentando o terreiro, sei lá eu o que, né? Outros não, outros saem dali para seguir carreira, seguir uma carreira celibatária dedicada a Satanás. É um pacto com o diabo, né? Tem muitos dos quais, às vezes até, as mães entregam no próprio ventre. E eu conheci gente assim, não porque eu fui nesse meio, eu sou do berço cristão, mas a gente precisa saber o que está falando, trazer conteúdo para o nosso meio, né? E a outra coisa que eu conheci, porque a gente tinha irmão na igreja assim. Eu tinha um irmão assim na igreja, que a mãe, enquanto eles estavam no mundo, a eles sendo gerados no ventre, a mãe entregou a Satanás. Agora, para a gente chegar e chamar um menino, eu não estou chamando para se drogar, eu não estou chamando para se prostituir, não estou chamando para maldade, para ensinar besteira, coisa ruim. Estou chamando para Deus. Vem para Deus, vem para Jesus. Vem aprender as coisas boas de Deus. É a maior dificuldade do mundo. E quando vai ver, ainda tem alguns irmãos, algumas irmãs pelo meio aí, que se opõem. E queira Deus que ela ou ele esteja me ouvindo aqui, me assistindo, para ver se o Espírito Santo toca em você, para repreender esse espírito da carne, esses valores que você dá tão exacerbado, né? Porque se desse de uma forma regrada, como o apóstolo Paulo fala, não peca, está tudo bem, mas tem gente que é tão exacerbado que os valores materiais são tão fortes que se opõem aos valores espirituais. Ok? Você vai ser primícia? Deixa de ser bobo, menino, vai casar, vai constituir família, e na hora que está lá, que a batata está assando, cadê a irmã ou o irmão que deu os conselhos para poder? E está errado isso? Não está errado não, mas é que assim, o apóstolo Paulo fala, você vai ter tribulações na carne. Eu queria poupar você, é a Bíblia que eu estou falando, estou falando Bíblia. Eu queria poupar vocês, mas se vocês não querem, então se casam, está tudo bem, né? Eu queria que vocês fossem como eu, livre. Amém? Então, até um satanista pode ser um celibato, mas se o celibatário tiver o intuito de servir a Deus de forma declarada e verdadeira, então este será identificado como oferta especial e agradável ao Senhor, será assinalado como primícias. Primícias, significado, oferta. Significado. O que quer dizer primícias? Oferta. Só que não é uma oferta qualquer. Não é uma coisa que você tira do bolso e põe lá na salva. O que é? Que oferta que é? Não, é você mesmo, a pessoa. Sou eu, é você. Glória a Deus. Amém. Para Deus. E é para Deus. Esse é o significado. A Bíblia caracteriza o celibato como dom. Não vou abrir para vocês, mas vou dar as referências. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. O senhor está filmando aí? É mesmo, né? Está pegando tudo aí do comecinho aí? Como dom, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, como vocação, Mateus capítulo 19, versículo 10, e como opção. Como dom, né? A pessoa realmente, ela se sente bem assim, é um dom, ela não quer, pronto, já nasceu para ser livre mesmo, né? Como vocação, o nome já está falando vocação, vocacionado, chamado. Ah, estou aqui, estou livre, ouvi uma voz gloriosa, era Jesus. Veio uma vocação e pronto, eu abracei.
Vocação, né? Vocação. E a outra coisa, opção, né? Não, se eu quiser me casar, eu caso. Se eu quiser ficar livre, eu fico livre. Então peraí, deixa eu estudar um pouco mais a vida de casado, né? Aí Jesus falou, olha, se você quiser dar carta de divórcio, estou falando Bíblia de novo, é Bíblia que eu estou falando aqui, Jesus falando com os discípulos, né? Aí, casou, meu filho, você não vai poder mais separar da sua mulher, claro que eu estou falando com as minhas palavras, está escrito assim, né? Eu só sei que quando os discípulos olharam para Jesus, aí, o quê? Aí Pedro olhou para Tiago, né? Aí Tiago olhou assim para Lucas e falou, sei não. Aí foi lá e falou, mestre, mas se essa é a condição do homem relativamente à mulher, né? Porque você casou, deu certo, parabéns, maravilha, seja feliz. Não deu certo, vou separar, ao dedinho. Não vai não, senhor. Como crente, como servo de Deus, não vai não, senhor. Vai viver agora e para o resto da vida. Aí os discípulos falaram, eu não sou besta. Os discípulos falaram, eu não sou besta, coisa nenhuma. Falou, mestre, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar, ué? Então não quero. Aí foi a hora que Jesus deu aquela explicação, né? Que há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que foram castrados por causa do reino dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que somos nós. Glória a Deus. Tá bom? Embora Deus tenha, essa é uma opção que escolheu, né? Ninguém aqui está amarrado de corda, né? Embora Deus tenha nos escolhido antes que fôssemos formados no ventre, porque essa também é uma grande verdade, né? Porque via, você veio, não importa, importa que você está aqui. Cada um tem uma história para contar, né? Mas a grande verdade é que quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Deus já sabia de você, seu povinho. Deus já conhecia seu destino. Ele já estava te chamando pelo teu nome. Quando papai e mamãe estavam alisando a barriga, falando, que nome que nós vamos dar para o menino? Deus já sabia qual era seu nome. Glória a Deus. Bíblia também. Não é assim não que está escrito? Glória a Deus. Então, embora Deus tenha nos escolhido antes que fôssemos formados no ventre, o celibatário não tem que demanar esse conceito desde o berço. Pelo contrário, muitos, antes que lhe seja revelado o selo de Deus para ser primícias, principalmente quando no mundo, tem desfrutado de sua natureza humana impúdica. Todavia, aquele que for chamado por Deus cometerá uma grande desdita, uma grande falha, se algum dia renunciar esse chamado. Assim, uma grande pena. Oh, que dó! Na condição de celibatário e primícias, vemos Paulo recomendar aos livres, aos solteiros e aos viúvos, que não alterem seu estado, a fim de melhor servir a Deus, sem os encargos próprios de quem é casado. Aí, agora eu encerro aqui com uma leitura da Bíblia, tá bom? Ótimo. Sucinto? Glória a Deus. Prático? Primeira carta a Coríntios, capítulo 7. Versículo 8, versículo 17, versículo 24 ao versículo 20 ao versículo 24. Paulo falando, Bíblia, digo porém aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. E como que era Paulo, irmãos? Como que era Paulo? Livre, né? Solteiro. E assim cada um ande como Deus lhes repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno, é uma ordem, ó. É uma ordem. É o que ordeno em todas as igrejas. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, está dizendo, está tudo bem. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Glória a Deus. Seja inteligente, seja esperto, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Isso é
você entender o aproveitamento do celibato como primícias do Senhor. Muito obrigado a todos. Sim. Sobre aqueles que têm a oportunidade de estar livre, de conectar, ficar livre mesmo para Deus, né? Seja cada oportunidade para o mundo. Está no contrario com o matrimônio, é condição de uma coisa assim profunda. Às vezes a pessoa pode dizer assim, nossa, mas está noivado, né? Às vezes você vai estar com um casamento marcado, né? Mas e daí? E se Deus quiser fazer uma obra, ainda dá tempo. Que aliás, não foi o que aconteceu com o mensageiro Ezequias? E eu não sei se vocês sabiam, né? Foi o que aconteceu com ele. Ele hoje é mensageiro, né? Mas quando ele abraçou o chamado, ele estava noivo com a aliança no dedo. Então, aí quando você vai na Bíblia, o Senhor está falando assim, você ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Ainda dá tempo, corre. Glória a Deus. E aí quando Jesus estava falando dos discípulos, né, que ele explicou sobre os eunucos, né, que eunucos que foram formados por causa do reino dos céus, né? Ele falou, quando Jesus falou isso, né, aí ele fez uma ressalva, mas esse chamado não é para todos, né? Aquele que puder receber isso, né? Quem é aquele que pode receber? É aquele que está livre, ué. É aquele que estava noivado, que era o mensageiro Ezequias, que agora é primícia, né? Quem é que pode? Será que eu posso receber isso? Você está livre? Então você pode, né? Jesus falou, aquele que pode receber isso, receba. Amém? Você está em condição de receber? Você está em condição de receber. Você está livre, né? Tá bom? Uma parte aí, por exemplo, a gente comentando sobre o livro preto, a possibilidade do convidado, né, dos pastores para participar lá, mas a parte que fala aí, como está dizendo, isso é Deus ordena em todas as igrejas. Não é uma coisa exclusiva só da revelação dele, mas a palavra fala, é isso que ordena em todas as igrejas. Então é aberto para todo mundo, para quem quiser pregar, pregar. E é tanto essa palavra de apóstolo Paulo que ordena em todas as igrejas, que os ministérios aí está cheio de pessoas livres. Homens, mulheres, viúvas, viúvos, solteiros, solteiras, que eles servem isso a Deus. Porque não pregam, não falam o que realmente deveria ter pregado, falado, porque a Bíblia. Com medo, exatamente com medo da carne, por causa da carne, por causa de Jó, que queria oprimir alguém, e é mais fácil falar a casa do que ficar livre. É mais fácil falar porque é uma coisa muito especial. É para quem é chamado, escolhido, mas que deve ser pregado e ordenado em todas as igrejas. Isso tem que ser falado porque a sociedade oprime as pessoas, o mundo, todo mundo quer exigir que aquele homem, que aquela mulher livre constitua uma família, e ela não tem dom para isso, ela tem o dom de ser uma pessoa livre. E às vezes acha que vem para uma reunião como essa nossa aqui, acha que vem para uma reunião como essa aqui para fazer pressão nos meninos. Pressão coisa nenhuma. Eles se sentem muita vontade de estar aqui. Henrique gosta de estar aqui já na primeira, segunda, terceira. Kaique. Glória a Deus. Então eu acho que desde quando, Kaique? Desde 2015. Já tem 18 anos. Ele está com 18 anos. Ele gosta de estar com a gente. Você entendeu? Se ele tivesse se sentindo mal de estar com a gente, ele não viria. Você entendeu? Agora o que acontece? O que acontece é que a pressão, na verdade, a grande pressão, na verdade, ela está lá fora, está aqui dentro também, dentro dessa igreja, na sociedade. E aí, quando é que vai casar? Você não vai casar, não? A tradição, a cultura, a pressão mais grotesca. Você é bicha, você é viado. Por que você não casa? Você entendeu? E aí a pessoa, sem poder suportar essa pressão, ela cede. E ela acaba se casando e muitas das vezes sendo infeliz e tornando também o seu cônjuge infeliz. E travando a missão de Deus na vida dela. Porque se Deus tinha grandes planos com aquela pessoa, agora os planos diminuiu. Trava a missão. Agora, essa pessoa está errada, né? Não está não. O apóstolo Paulo fala, está tudo bem, não peca, está tudo bem. Mas poderia estar bem melhor. Sim. E, como já tive experiência, se você chegar em uma pessoa que não entende sobre esse chamado, se for conversar com ela vai praticamente conversar com você e vai tentar matar o que você sente ali. Você vai falar sobre esse chamado, ela vai diminuir você. Vai falar, como eles vão você ficar tanto tempo sem ter uma mulher. Mentira, é mentira. Você acha que eles vão ficar sem ter mulher, sem ter relações? Entendeu? Vou ficar ali, vou matar de você. Se você for conversar sobre esse chamado, converse, acho que com a pessoa que apoia mesmo, um ministro, uma missionária que apoia mesmo, ou se não até com o mensageiro mesmo, o Arrevelenda. Converse com eles, que eles vão te dar ali
o apoio mesmo que você precisa, não são suas dúvidas mesmo. Então a primeira pessoa que você for conversar, conversa com a pessoa que já é sem batalha. Verdade. Isso é uma observação muito bem feita, né? É importante. Porque principalmente se você está com um interesse, né? Quando você começa a perguntar, quando você começa a se envolver, quando você começa a vir participar, é porque você está interessado, né? E nessa hora é perigoso errar a mão. É perigoso errar a mão. Então essa sua observação é muito importante. Porque se você vai na pessoa errada, já sabe o que vai dar, né? E essas pessoas também têm argumento, né? Tem argumento, traz conversa ruim, te desestimula, viu? Isso é muito importante, viu? Te desestimula e acaba te empurrando para um outro caminho, né? Aí depois, né? E se a pessoa está ouvindo isso, ela vem estar chocando nela, ela está recebendo uma carga, né? Ela vai ter que se esquivar, ela vai ter que falar, olha, para por aqui, porque vai ficar só um jogo de palavras, entendeu? Ficar alimentando. Entendeu? Então cai fora. Você vê que não é para você, é só que está ajudando. Né? E até mais do que isso, nos procura. Sim. Eu estou doidinho para ver que um dos meninos falou ao mensageiro, aquela irmã ali, aquele irmão, veio falar para mim de preguiça ali e desceu uma lenha, meteu um pau. Eu estou doidinho para encontrar com esse irmão, para bater um papo com esse irmão. Tu ria? Você entendeu? Porque assim, irmãos, a carne é complicada, a carne ela é poderosa, sabia? A carne, ela luta, a Bíblia diz que ela luta contra o espírito. E a gente fala assim, a carne é forte, né? Mas é uma inversão do que a palavra diz, a Bíblia diz, a carne é fraca, né? Mas é fraca nesse sentido, por causa que a fraqueza te desesmurece, te desanima, te derruba, você vai para o chão, é nesse sentido, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, como não bastasse, né, a nossa própria natureza, nosso corpo, as nossas transformações, nosso sistema patológico, né, a nossa vida, né, nós negamos tudo isso, a nossa natureza, para viver a natureza de Cristo, em santidade. Como não bastasse, agora você ainda vai ter que ficar ouvindo asneira, por favor, né? Então, nós estamos precisando de gente que nos apoie, não que desestimule, tá? Então pode chamar a gente aqui para apresentar esse irmão, essa irmã para a gente. A gente vai ter prazer em bater um papinho com esse irmão aí. Tomar um cafezinho junto com esse irmão aí. Tá bom? É isso aí, irmãos? Tudo bem? Uma salva de palmas para ele.